Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração? Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para te auxiliar nesse seu processo, nessa jornada de conhecimento da palavra do Senhor. Tá bom? Para a gente estar aqui edificando a nossa fé e alimentando o nosso espírito. Abre a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 31, que fala assim: Então o mensageiro etíope chegou e disse ao rei: Ó rei, eu tenho boas notícias para o Senhor. Hoje o Senhor Deus lhe deu a vitória sobre todos os que se revoltaram contra o Senhor. E o jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. O mensageiro respondeu: Eu gostaria que o que aconteceu com ele acontecesse com todos os inimigos do Senhor e com todos os que se revoltam contra o Senhor. Então o rei ficou profundamente triste. Subiu à sala que ficava por cima do portão e começou a chorar. Ele andava para lá e para cá e gritava: Ó meu filho Absalão, Absalão, meu filho, eu preferia ter morrido no seu lugar, meu filho. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente entenda? Isso aqui. Para quem não sabe, Absalão era filho de Davi. Só que Absalão se revoltou contra o rei, porque Absalão deixou a vaidade crescer no seu coração e queria o trono de Deus, e queria o trono de Davi, sendo que quem colocou Davi no trono foi Deus. Então Absalão, sem ele saber, estava comprando uma briga com Deus, porque aqueles que são escolhidos pelo Senhor representam a Deus. Consequentemente, aquele que se revolta contra o escolhido do Senhor está se revoltando contra Deus. Entende? Então ninguém pode ir contra o Senhor. Então o que o Senhor faz? Paralisa aquele caindo contra ele. E aqui Absalão foi paralisado. Entende? Deus levantou um Joabe na vida de Davi para paralisar o perseguidor que era o seu filho Absalão. Aqui na parte do versículo 21, do versículo 31 ao 33, vem a vitória da guerra sobre o povo ali, que era a parte do povo que estava com Davi. Então, Absalão foi derrotado e Joabe que derrotou Absalão. Apesar de Joabe ser um oficial do Davi e apesar de Absalão ser o filho de Davi. Ali naquele momento, Joabe não estava vendo Absalão como filho de Davi. Ele estava vendo Absalão como um perseguidor que estava querendo matar Davi. Então ele foi preciso tomar uma decisão difícil, ok? Porque sabia que ia desapontar o coração do rei, que era Davi, mas ao mesmo tempo o perseguidor precisava ser paralisado, porque senão Absalão não ia descansar enquanto não fosse contra a vida de Davi. Entende? E aqueles que são escolhidos de Deus, no caso Davi ali, Davi, ele tinha em volta dele uma guarda de oficiais muito grande, para não se deixar ser tocado. Assim é na sua vida. Você é um escolhido do Senhor. Deus não permite que toque em você. Então, à sua volta existe uma guarda oficial do céu sobre você, através de você ali, te guardando, te protegendo, que Deus não permite que o mal chegue perto de você. Entende? Que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Do mesmo jeito que a notícia chegou até Davi, da vitória, que a guerra havia acabado, que Absalão tinha sido derrotado, assim será na sua vida. A notícia da vitória vai chegar. Porém, tem um detalhe nessa história. Você não ficará tão feliz assim. Você ficará aliviado que a notícia, que a vitória, que a perseguição acabou. Mas você não ficará tão feliz assim como Davi não ficou tão feliz assim. Porque o filho dele morreu. Entende? Então você vai ficar feliz? Vai.
A sua alma vai poder descansar em paz, vamos colocar dessa forma. Mas o fato de você saber que o seu perseguidor era alguém que você tinha um apreço, o seu coração não vai ficar tão feliz assim. Nem toda vitória que Deus nos permite ter, ou nos permite passar, será com sabor de mel. Nem todas as vitórias serão doces. Existem vitórias que a gente passa, de situações que a gente passa, que a gente não quer passar, mas que é necessário para o nosso crescimento e desenvolvimento, para a gente poder viver os planos do Senhor para a nossa vida. Que Deus permite chegar até nós a notícia, justamente para a gente continuar no caminho que Ele nos deu, para alcançarmos a promessa e os propósitos dele para a nossa vida. Entende? O que Deus quer que você saiba disso tudo aqui? Quando a notícia chegar até você, não aflinja o seu coração. Entende? Por que não aflinja? Porque você não é responsável pelo que aconteceu. A gente tem o costume de se colocar no lugar do outro e trazer para a nossa vida a responsabilidade que o outro tomou contra você, a gente assumir a responsabilidade daquela pessoa que nos fez mal e achar que somos culpados por algo. Cada um planta a semente que quer. E toda semente que é plantada existe uma colheita. Do mesmo jeito que a salvação é individual, as consequências das escolhas também são. O plantio também é. Então, quando a notícia da vitória chegar até você, mediante a situação que você está vivendo, que de um certo modo é desfavorável aos seus olhos, porque é alguém que você tem um apreço, que está te perseguindo, ok? Continue nos caminhos do Senhor. Não se sinta culpado nem culpada pelo que vai acontecer, da forma que vai acontecer. Porque Deus levantou justamente um Joabe na sua vida, justamente para saber, por saber o coração que você tem. Então você não tem culpa do que vai acontecer. É Deus te dando a vitória nas tuas mãos, porque sabe o quão cansado você está. Sabe que você não tem mais forças, sabe que você tem apreço pela pessoa, que você tem um respeito, que você tem um carinho, que era o caso aqui de Absalão e Davi, que era pai e filho. Então Deus vai levantar e vai permitir sim que o seu perseguidor seja paralisado, que o que ele está fazendo com você voltará o feitiço para ele. Ou seja, tudo que o seu perseguidor está investindo em você para paralisar você de algum modo, para atrapalhar os planos de Deus na sua vida, entende? Será usado contra ele. Então não peça misericórdia quando o resultado aparecer na sua vida ou chegar na vida do Absalão que está te perseguindo. Porque Deus vai pesar a mão sobre ele. Porque ninguém atrapalha os planos do Senhor. Todos nós temos consequências dos nossos atos. E essa pessoa que hoje te persegue, que será paralisada por Deus, ok? Está colhendo o fruto do plantio dela. Então você não precisa se preocupar em como será, quando será e como vai acontecer. Porque quem está no controle dessa situação toda é Deus. E a única coisa que Ele quer de você é que você continue no posicionamento que Deus te colocou, continue no seu relacionamento com o Senhor, e quando chegar a hora, siga na direção dos propósitos que Deus já te mostrou quais são.
Então seja um filho obediente a Deus. E faça conforme Deus quer que você faça e já te instruiu. Ok? Essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.